Olá, boa tarde. Você vai ver no programa de hoje, no quadro Fala Doutor, Rômulo Serra responde às perguntas do telespectador. Uma entrevista com o Diego Sá, presidente da CAAMA. O tema do debate de hoje, com Ronaldo Ribeiro e Joabson Júnior, é STF. E você vai ver também uma entrevista com o Tiago Dias, presidente da OAB. Começando o Justiça em Ação, programa que se propõe a estreitar, fazer essa relação do mundo jurídico com o telespectador, com a comunidade. Uma linguagem simplificada, estaremos levando até o grande público tudo o que acontece no mundo jurídico. Estaremos falando com o advogado, com o profissional que movimenta a justiça, estaremos conversando com o estudante de direito que também faz o mundo jurídico acontecer. Estaremos também conversando com a população na rua. O Justiça e Ação, devo confessar, é um sonho que nós tínhamos já há algum tempo. Estamos colocando agora para que você possa ter notícias, informações do que vai ser o segmento jurídico daqui para frente. Teremos várias novidades para você e eu tenho certeza e espero que realmente seja um projeto inovador também na sua vida, que isso possa fazer a diferença no seu dia a dia, com as explicações dos advogados que vão passar por aqui, com os debates que nós teremos aqui no Justiça em Ação. A partir de hoje, sábado, teremos um bate-papo com você, telespectador, você que quer tirar suas dúvidas, você que de repente até acha que entende alguma coisa sobre o segmento, mas que no fundo precisa ser esclarecido. Justiça em Ação se propõe a ser esse programa. Vamos começar o programa de hoje com o quadro Fala Doutor. E dando continuidade ao Justiça em Ação, chegamos a um quadro interessantíssimo, Fala Doutor. É o quadro que estreita essa relação do programa com a sociedade, com a comunidade, tirando dúvidas não só pelas redes sociais, Facebook, Instagram, mas também nas ruas. A equipe do Justiça em Ação vai até você colher as suas perguntas. No quadro de hoje, no programa de hoje, tenho a honra de receber o Dr. Rômulo Serra, que vai estar junto conosco, tirando algumas dúvidas, estreitando mais essa relação do programa com o telespectador. Dr. Rômulo, prazer estar recebendo o senhor aqui. Eu que agradeço, Neto, a oportunidade, o convite, a confiança. Espero que eu possa, juntamente, podemos colaborar para estreitar essa situação e, principalmente, esclarecer dúvidas, dirimir questões com relação às de consumo que existe na sociedade. Doutor Rômulo, nós temos uma procura muito grande por essa questão de problema em relação de consumo, né? Eu percebo que até na minha própria família, né? Às vezes a gente tem um probleminha aqui, outro ali, e a gente recorre numa ligação. Existe essa procura realmente efetiva e grande a essas questões de consumo? Fidelix, principalmente, são situações cotidianas. Sim. Que acontecem no nosso dia a dia. Situações, se você for numa padaria, se for numa farmácia, são relações típicas de consumo. Sempre há um problema, um conflito a ser resolvido, alguma questão a ser dirimida. Então, são situações reais, cotidianas, que sempre geram dúvidas e elas são sempre passíveis de esclarecimento, logicamente. Bacana. Bom, hoje nós vamos responder algumas perguntas das ruas e também via Facebook, até porque a sua participação é importante também na nossa fanpage. Acesse aí, facebook.com/programa Justiça em Ação. Vamos à primeira pergunta. Doutor, meu nome é Iraelso e a minha pergunta é: a CAAMA pode fazer cobrança mesmo sem ter os idômetros? Doutor, é meio difícil pagar pelo que não está se comprovando de repente o uso, né? O que acontece nesse tipo de situação específica? Caso não tenha o hidrômetro na sua residência, a CAAMA, no caso a concessionária de serviço público daqui de São Luís do Maranhão, ela pode cobrar mais apenas o valor de tarifa mínima.
e não pode cobrar o valor de tarifa estimada. Isso é uma prática ilegal, abusiva, se tiver a cobrança nesse sentido. Inclusive, já foi decidido pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que essa cobrança por estimativa que existe é uma cobrança ilegal, portanto, não é passível de cobrança perante o consumidor. O próprio decreto 1160 de 89, que regulamenta a obrigação da CAEMA de instalar idômetros nesse sentido. Tem decisões, inclusive do Judiciário Maranhense, no sentido de que haja a suspensão da cobrança com relação a esses valores por estimativa e haja a cobrança única e exclusivamente com relação às tarifas mínimas, que são as tarifas comunais elaboradas para o pagamento do serviço efetivo. Bacana, bem esclarecido, rapaz. Ele veio preparado, né? E eu tenho certeza que outros esclarecimentos nós teremos aqui. Agora vamos à pergunta do Facebook. Coloca na tela, produção, para que a gente possa, através da nossa fanpage, Doutor Rômulo, temos aqui a Natália Nogueira que pergunta: doutor, adquiri o pacote de serviço de uma operadora de canal a cabo, só que foi suprimido no meu pacote determinados canais. Como devo proceder? Tá ótimo. Natália, o que acontece, inclusive, Fidelix, essa era uma situação que ocorreu há pouco tempo, uma operadora Sky. Mas se não me falha a memória, já foi um problema solucionado, que era com relação aos pacotes Fox, que tinham saído da grade de programação. Pois bem, nesse tipo de situação, o consumidor tem 3 alternativas e 3 opções válidas para tentar resolver a situação. A primeira alternativa, o que é? É o abatimento proporcional do preço na fatura a ser cobrada. A segunda alternativa é o cancelamento do serviço sem qualquer cobrança de multa. E o terceiro, seguindo a regulamentação, que é a resolução 488 da Anatel, diz que pode ser substituído, esse produto que foi suprimido, pode ser substituído por outro produto do mesmo gênero. Então, são essas as soluções que podem ser feitas com relação. Inclusive, tem uma determinação há pouco tempo expedida, que eu acho que até perdeu um pouco a eficácia e a validade, justamente por já ter o pacote sido restabelecido do PROCON, no sentido da Sky apresentar a substituição, o abatimento proporcional do preço, dentre outros. Rapaz, olha, eu gosto de um futebolzinho, né? Graças a Deus a Fox voltou. Vamos a mais uma pergunta do Facebook. Facebook bombando, hein? Vamos à pergunta do Facebook, Daniel Braz. Doutor, realizei um empréstimo consignado junto a uma instituição financeira e condicionaram a liberação do valor à aquisição de um seguro. Isso é legal? E como devo proceder? Isso é uma prática totalmente ilegal, arbitrária, abusiva e, por que não dizer, imoral da instituição financeira. É uma prática que vem sendo muito, mas muito difundida pelas instituições financeiras nesse sentido. O nosso Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 1º, ele preceitua que é ilegal o condicionar a aquisição de um bem ou produto ou serviço a outro bem, produto ou serviço. Inclusive, a própria regulamentação com relação à resolução 2878 de 2001 do Banco Central do Brasil reza que, no caso de uma contratação de uma operação, ela não pode ser condicionada a outra contratação de operação. Isso é uma prática totalmente ilegal, abusiva, que a sociedade e o indivíduo que forem fazer esse tipo de situações tem que deixar claro e tem que prestar muita atenção, porque essa situação não pode mais na nossa sociedade. E é uma prática corriqueira e quanto mais das instituições financeiras. É que eles vão empurrando alguns serviços e vai que a graça pega, né? Ele coloca o contrato, um serviço, de repente ele coloca outro serviço embutido e aí vai levando. Se alguém não reclama, vai ficando, né? Inclusive na situação, toda vez que vai fazer na instituição financeira, fazer algum tipo de operação, alguma coisa, sempre tentam embutir algo do tipo como se fosse um cartão de crédito, o próprio seguro. Tentam emitir, mesmo se a pessoa tem um cartão de crédito, eles oferecem um cartão de crédito de uma bandeira diferente e condicionam a prestação do serviço efetivamente à contratação desse serviço. Isso é uma prática totalmente ilegal. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Eu sou o Lúcio de Oliveira e, doutor, eu quero tirar uma dúvida. Essa questão de fazer uma compra e ter a garantia estendida, como funciona isso? Isto é legal? Obrigado. Doutor Rômulo, ele citou uma de vários tipos de garantia que nós temos. A garantia estendida. Pelo que eu percebi na pergunta, ele está em dúvidas quanto à legalização. Se é legal realmente a garantia estendida. E além de falar da garantia estendida, eu queria que o senhor falasse um pouco das outras modalidades, outros tipos de garantia que nós temos. O que acontece nesse tipo de garantia estendida?
é legal desde que haja convenção, não pode ser vendido como forma de venda casada, porque é proibido, como ainda há pouco falei, com relação a eles condicionarem a compra de um produto ou aquisição de um produto a outro. Então, nesse caso, nesse tipo de situação, não se pode condicionar a venda do produto à aquisição da garantia estendida, porque isso, como eu já falei, é venda casada. É uma opção que É uma opção do consumidor nesse tipo de situação. O que acontece? Tem uma grande confusão com relação ao consumidor, porque existem várias modalidades de garantia. Existe a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. A garantia legal é a garantia já prevista na nossa legislação, mais especificamente no artigo 24 e 29 do Código de Defesa do Consumidor. Essa garantia legal, independentemente da situação, a partir do momento em que haja a contratação do serviço, ela já está efetiva. Então, como funciona essa espécie de garantia legal? Essa garantia legal, ela possui o prazo de 30 dias para bens não duráveis, no caso de defeito ou vício do produto, e no caso de 90 dias para bens duráveis. Existe a terceira possibilidade no caso de vícios ocultos, em que não aparece de pronto. Então, o prazo começa a correr a partir do momento que haja o conhecimento desse vício ou desse defeito existente. A garantia contratual nada mais é do que uma garantia, uma mera liberalidade da empresa, que deve ser por termo escrito, especificando o tempo e o prazo de garantia, quais são os ônus do fornecedor, do consumidor na situação, e quanto é que vai se despender, bem como a localização de onde deve ser exercida essa garantia. Isso tudo deve constar de termo escrito. Já a terceira modalidade, prevista no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, é essa modalidade de garantia contratual. Já que no que diz respeito à garantia estendida, nada mais é do que um seguro. Sim. Que tem regulamento próprio. É até a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que regulamenta esse tipo de situação. Então, a pessoa, ao adquirir o produto, é oferecido a ela... É uma possibilidade a mais. Uma possibilidade sem qualquer tipo de vinculação. É oferecida essa possibilidade em que ela tem um ônus, paga um valor para ter esse seguro. É feito através de apólice de seguros, é assinado a apólice de seguro e a partir daí a pessoa fica segurada daquele produto. É bom ler, e isso é interessante falar, que é bom ver a apólice de seguro porque nem todas cobrem o aparato total com relação aos vícios existentes no produto. Às vezes só pontos normais, específicos, né? que... E aí, de repente, ele está achando que contrata uma coisa e não é na aquilo. verdade não é. Quando vai ver na situação, é outra. Bacana. Bom, quero agradecer o doutor Rômulo Serra. Doutor, o senhor arrebentou, viu, doutor? Obrigado. Primeiro programa aqui, Justiça em Ação. Esse quadro é um quadro interessantíssimo, onde nós vamos debater vários assuntos, tirar dúvidas do telespectador e eu estou inaugurando, se posso falar assim, com excelência. Quero lhe agradecer e principalmente lhe parabenizar, porque aqui é assim, o cara fala e endossa. Artigo tal, né? Tal. Parabéns, doutor, gostei. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, renovo. E vocês podem ter certeza que precisando, nós estamos aqui para tentar resolver qualquer tipo de situação. Bacana. Próximo bloco, nós teremos uma entrevista muito interessante com o presidente da CAAMA, que é o nosso amigo doutor Diego Sá. No próximo bloco, daqui a pouquinho voltamos.